Não, isso aí é demais, né, meu? Isso aí é uma emoção da minha vida. Sem esperar, sem combinar nada. Eu sabia que ele estava no Pacaembu, mas não sabia que ele ia descer. O único problema aí é que ele estava mais em forma do que eu, cara. Ele correu mais do que eu aí, cara. Eu cansei no final da corrida, cara. Mas foi sensacional. O cara é o rei, né, Caio? Mas sabe, o melhor do Pelé, a gente conhece ele lá de Santos, tudo, é a humildade do cara, né, meu? Pô, o cara é brincadeira, o cara é o rei. E cada vez que você vê ele, cada vez que eu via ele lá no Santos, era uma emoção diferente, né? Porque a gente tá de frente com o rei do futebol, né? Boa. Dina, primeira pergunta é para você sobre a carreira do Muricy. Um dos títulos que marcaram foi aquele tricampeonato do São Paulo. Queria falar sobre o título de 2007, que é até hoje a defesa que menos gols levou na história do Brasileirão. Vou te dar 3 colheres de chá aqui, ó, múltipla escolha. Naquele ano, naquele Brasileirão de 2007, do bicampeonato, quantos gols a defesa do São Paulo sofreu? 19, 23 ou 26 gols? Putz, eu vou chutar 23. 23? Você lembra? Tá bom. Você lembra, Mura? Não lembro não, cara. Eu sei que não, foram poucos, né? Mas não me lembro, não. Eu realmente não me lembro. Eu acho que, sei lá, vou chutar 19, né? Porque nosso time era tão seguro que não sei quantos 19. gols. Nosso time era muito seguro, gols, né? Você tem uma ideia, enquanto a gente roda essa defesa... E era um timaço, né, Mura? Breno, Alex Dias... Esse foi o melhor Alex dos 3, Silva, né? Miranda... Esse foi o melhor dos 3, né? Nós acabamos o campeonato campeão faltando um mês ainda para acabar a competição, entendeu? Esse time era muito seguro, né? Muito seguro atrás e também sabia quando perdia a bola também para atingir o adversário. Era um time muito preparado, né? Preparado taticamente, mas também mentalmente, né? Muito forte, né? Então isso aí nos dava muita segurança. Pra vocês terem uma ideia, o São Paulo sofreu 19 gols. A segunda melhor defesa do campeonato foi a do Fluminense com 39. 20 gols a mais. É muita coisa. Eu acho que nós ficamos 10 jogos sem tomar gol, cara. Pô, a gente não tomava gol de jeito nenhum, cara. É coisa impressionante. Nós fomos tomar gol, acho que do Santos, que nós ganhamos 2-1 no Morumbi. E fazia 10 jogos que a gente não ganhava jogo. No Campeonato Brasileiro é muito difícil isso acontecer, né? Mas isso é aquela coisa que a gente defende no futebol, que é a sequência de trabalho, né? É fundamental isso, né? Já tinha um modelo de jogo implantado, sabia que tipo de jogador que eu podia trazer para desenvolver esse esquema do jogo, entendeu? Então é fundamental isso, a sequência de jogo, né? A sequência de trabalho, é igual tá o Diniz agora. O Diniz também, ano passado, chegou no São Paulo, até ele ajeitar o time, agora tá dando resultado, pô, entendeu? Então eu acho isso, os caras têm que confiar no trabalho do treinador, mas deixar ele um pouco, né, para trabalhar, né? Então por isso que no São Paulo a gente ganhou o tricampeonato por isso, porque a gente implantou um sistema de jogo, se acreditou nisso e aí deu no que deu, né? Tricampeonato que é muito difícil, mas aconteceu, né? Quem foi melhor, Mura? Esse Muricy que a gente viu em 2007 ou esse aqui que a gente vai botar agora na tela, ó? Esse aí é no Ameriquinha, hein, meu? Se a produção não separou você cabeludo, é crise no Caioba Game Show. Porque aquela sandália, né? Aquele tamanco, aquele cabelão na época do São Paulo tem que ter. Aqui você tá muito comportado. Aí não sou eu não, cara. Aí já é outro Muricy, porque aqui, o Muricy mesmo é o lá de trás, pô. É do São Paulo, cabeludo, de tamanco, escutando Rita Lee. Porra, é mó rock, né, cara? Então esse aí não sou eu não, tô muito comportado. Olha aí, agora sou eu. Você poderia... O Muricy jogou muita bola, meia dos bons, e poderia ter disputado a Copa de 78 se não fosse aquela lesão do joelho, né, Mura? Isso aí esse foi o que marcou na minha vida, foi isso, né, porque todo mundo quer ir para a seleção, né, Copa do Mundo, então, com certeza eu iria, porque estava muito bem. Né? Mas faz parte, você jogou muito, amigo. É bom matar um pouco da saudade, ver os gols, ver títulos... Agora com você, Dina, sinto dizer que você errou, né? Eu não vou te dar os 3 pontos iniciais. Essa vale 3. Chutei mal.
Sabia que tinha sido bom, mas foi impressionante, né? 38 jogos, meio gol por jogo. É muita. O Muricy era Brenner, Miranda e André Dias esse time, né? Tinha o Alex também, porque a gente transformava, né? O Breno foi muito bom pra gente, porque a gente transformava a linha de 3, a gente jogava também com linha de 4, porque ele fazia também o papel pelo lado direito, né? Como você sempre fez no Audax e faz bem, tá fazendo com o São Paulo agora. Um dos zagueiros abre bem lá pelo lado direito, e aí quando o sistema de jogo não estava funcionando, a gente fazia a linha de 4 com ele, entendeu? Então ele era um cara muito bom para leitura de jogo, né? Você fazia a linha de 3, ele jogava, a linha de 4 também, porque tinha muita técnica, né? Era muito forte e tinha muita técnica, então essa defesa realmente era muito forte. Bom, então agora deixa eu falar um pouquinho da carreira do Dina, enquanto a gente roda imagens de alguns lugares por onde o Fernando Diniz passou. Eu vou batendo um papo. Dina, o que mais eu gosto de ver você, principalmente agora no São Paulo, é que o São Paulo tem um modelo de jogo. O torcedor vai para o estádio sabendo o que vai encontrar. Vai ganhar, vai perder, isso é do futebol, mas você trouxe uma forma de jogar que eu acho que agrada 99% do torcedor. E foi assim em todos os lugares, foi assim no Fluminense, no Atlético Paranaense. Esse é o teu DNA? É a forma como você gosta de armar os times? Caio, o meu DNA principal, eu costumo dizer que é a maneira como eu me relaciono com os jogadores. Como eu gosto de ver o jogador melhorar. Eu tenho uma paixão com isso. E o jeito de jogar é um jeito que tem que favorecer o jogador melhorar. Então, se você joga de uma outra perspectiva, se defendendo muito e com muito pouco tempo com a bola, você não expõe o jogador naquilo que ele pode ser efetivamente. Esse é um ponto de vista meu. Então é o jeito que eu gosto de praticar, que eu acho que favorece o jogador passa a ter prazer em estar no campo. Porque a coisa que eu mais gosto é quando o jogador começa a ter prazer, que vem oriundo da confiança, do cara poder enfrentar os seus medos e se modificar. Você vê no São Paulo a maneira hoje como o Bruno Alves joga, que era um jogador que as pessoas achavam que não podia ser um jogador mais ativo com a bola, que tivesse mais participação na armação das jogadas. Não só joga, como está jogando bem e gosta de fazer assim. Então esse vínculo, o desejo que eu tenho de ajudar o jogador, acho que ele vem antes da maneira como eu armo as equipes para jogar, que todo mundo sabe que eu tenho esse apreço por ficar com a bola e cada vez mais tentar ser agressivo, né? Que às vezes a gente fica mais tempo com a bola, tem vezes que não é porque a gente quer, é porque às vezes o cara não consegue acabar a jogada, e depende um pouco do time que você tem na mão, do momento, né? E no São Paulo acho que a gente está conseguindo aliar bem isso, ter controle e ter mais efetividade para concluir. Isso que você falou das relações humanas, a gente vê claramente nas declarações dos jogadores o quanto eles gostam de trabalhar com você. Para quem não sabe, Dina é um grande amigo, é formado em psicologia. Você acha que isso te ajuda, além do fato, claro, de ter jogado, de entender do quanto dói uma derrota e quanto é importante uma vitória, mas essa faculdade que você fez, você acha que ajuda a entender um pouquinho mais a cabeça dos atletas e fazer com que eles venham para o seu lado? Caio, ajuda muito pouco a formação em psicologia. O que ajuda é você ter sensibilidade. Eu acho que tem muitos treinadores que são psicólogos sem ter diploma. Eu também não me considero um psicólogo por ter diploma, que é igual o treinador, o cara que faz curso para ser técnico, você chama ele de treinador. Psicólogo é quem trabalha no dia a dia com as pessoas e que diminui o sofrimento, que aumenta a confiança. E de uma certa forma o Muricy fez isso a carreira inteira. Tem tantos jogadores que com ele cresceram de produção, e não é só por conta da parte tática. Eu acho que a falta maior que o Muricy faz ao futebol é pela integridade, cara. Assim como ele fala do seu Tele. Eu sou apaixonado pelo Muricy por isso aí. Uma vez, quando eu falei a primeira vez com o Muricy por telefone, a gente não tinha tanta proximidade. Quando ele estava passando aquele primeiro momento que ele teve internação e tal, a gente falou, e ele falou isso. Pô, Diniz, no futebol, ele fala bem assim, né? Meio da boca, um pouco o Muricy, né? Pô, que falta é integridade. As pessoas não honram com a palavra, as pessoas não são firmes. E a falta que ele faz pro futebol, a maior, além dos times grandes que ele montou, é essa integridade que ele tem, que é um exemplo
Não um exemplo pro futebol, é um exemplo para qualquer pessoa que assiste. O Muricy não é um exemplo para mim, que sou treinador, é um exemplo para todo mundo, é um exemplo para meus filhos, é um exemplo para... que é um cara decente, que fala as coisas de frente, que não pode errar, mas erra sendo ele. Então ele está fazendo muita falta nesse sentido no campo, né? Mas é bom que ele dê um jeito de continuar na televisão. Está invicto faz tempo. Verdade. Que isso aí, que moral, hein, Murá? Mas é isso mesmo, né? Mas sabe o que acontece? Tudo é escola, né, cara? Eu tive um pai, cara. Meu pai não estudou nada, entendeu? Meu pai trabalhava no mercado de Pinheiros, acordava 1h da manhã. E, inclusive, quando eu aprontava alguma coisa, ele me acordava também e me levava junto pro mercado, pra mim trabalhar com ele, entendeu? Pra castigo, né? Mas o meu pai deixou muito legado em termos de pessoa, né? De virtude das pessoas. Ele dizia que era obrigação da gente cumprir com as coisas, entendeu? Então, aí depois, na sequência, né? Aí vem o Tele também, né, cara? Tive o Poi, tive o Minelli, pô. Eu só tive cara bom do meu lado, entendeu? Então, não poderia dar outra coisa, né? Então, por isso que eu acho que é muito importante, né? A criação, né? Os pais, né? Tem que ser... Eu não quero ser exemplo para ninguém, para meus filhos, sim. Entendeu? Meus irmãos também foram assim, também. Então, eu acho isso fundamental. O Tele era você sabe, trabalhou com o Tele, pô. O Tele era craque, né, em valores, né, cara? Ele se preocupava muito com o jogador, como o Diniz faz. O Tele fazia também, você sabe. Ele melhorava demais o jogador, né? Porque ele achava... Eu tô lembrando do Tele hoje, o Diniz aqui, né? Que o Diniz, ele gosta muito do passe, ele gosta de ficar muito com a bola. O Tele, você sabe, ele treinava isso o dia todo, cara. Quem errava um passe com ele ficava doente, cara. Não podia errar um passe porque ele ficava bravo demais. Sei bem disso. Ele acordava às 6h da manhã para cuidar do campo, porque ele achava que ele tinha que exigir muito do jogador, mas ele tinha que dar a ferramenta, que era o campo. Você sabe disso, entendeu? Então, são muito parecidos, né, as pessoas, né? Então, eu acho que o cara tem que ser... Eu acho que o cara tem que se dar... Eu sofri muito no futebol, você sabe disso, porque no futebol tem muita coisa ruim, né, cara? Eu que enfrentei de cara, sabe, toda hora querendo impor coisa, querendo me tirar, você sabe disso. Então, não é fácil, entendeu? Você pegar esse caminho. Mas é o caminho que eu escolhi. E aí sempre me perguntam, quando eu vou dar palestra, Muricy, mas você foi assim desde o começo? Desde o começo fui assim. Desde o começo fui assim, não importava que eu estava num time pequeno, alguma coisa assim, era meu jeito de ser, que eu escolhi esse lado. Eu vou um dia vencer no futebol pelo lado correto da coisa, entendeu? Então, claro que você tem um sofrimento, mas, quando você ganha, o sabor é muito melhor, né? Tem muita gente que chega, o mais difícil que chegar é se manter. Quando você tem bons valores, você dura mais tempo no sucesso, porque quando você fraqueja, tem um monte de gente para te levantar de novo. Vocês dois têm muito disso. Isso é educação. Isso aí são valores que a gente aprende em casa. Murá, para você então, agora a pergunta do Diniz. Paulistão de 2016, o momento em que o Dina apareceu para o futebol com mais destaque. Confronto nas quartas de final contra o São Paulo. Quanto foi Audax e São Paulo? 3-0, 4-1 ou 5-2 pro time do Diniz? Essa aí ficou fácil, hein, Caio? Não fala. Não, foi em 16, 2016. Eu acho que foi 4, né? Porque o São Paulo, o Diniz deu de 4 2 vezes, acho que no São Paulo. Acho que foi 4-1, não foi não? Cara, a gente começou a conversar antes de começar o programa, e aí a gente começou a brincar, a se zoar, e o Diniz virou e falou assim, mas eu tomei de 4 do Muricy, mas também depois descontei no São Paulo. Eu quase falei, Dina, fica quieto, porque é a pergunta do programa. Mas que timaço esse. Me deu uma colher de chá. Esse time, cara, você encontrou, surpreendeu todo mundo. Não era só por ter chegado até a final, mas a forma como vocês jogavam era uma delícia de ver. Então, esse time, ele durou uns 3 anos para ele ser confeccionado e ter esse resultado. Eram jogadores, a folha salarial do Audax, eu acho que dificilmente vai acontecer parecido de novo. Não pelo fato de chegar na final e que a gente poderia ter ganho o título, que a gente jogou até melhor que o Santos, principalmente na Vila Belmiro. Bem melhor. Mas a maneira como a equipe jogava, ela fazia os times grandes jogarem do jeito que a gente queria jogar o jogo. Então a gente ficou muito mestre na saída com o goleiro, que era uma das maneiras de a gente deixar o jogo favorável pra gente.
E os times grandes, eles eram impelidos a nos pressionar. Porque a gente vai ficar defendendo contra um time que tem uma folha de 200 e poucos mil reais. E aí os caras iam e a gente conseguia sobrepor, a gente estava muito afiado nisso, já tinha muita coragem, entendimento da parte tática dos jogadores. E aí, então a gente jogava um jogo muito vistoso, tinha muita troca de posição, você não sabia quem ia aparecer no ataque, o Tietchan jogava de lateral e vinha por dentro, aparecia lá na ponta esquerda. E era uma das maneiras, não tinha excesso de mobilidade, era a mobilidade que o time era capaz de fazer naquele momento, era um time muito difícil de ser marcado. E o importante aí, que a gente fala das relações humanas, a parte tática, ela quase sempre teve boa, mas os jogadores passaram a acreditar que era possível fazer o que eles fizeram, que era ganhar dos grandes times e se impondo do começo ao final do jogo. E é uma coisa que levou tempo, fazer o jogador acreditar que era possível, que muitos deles não acreditavam que era possível a gente fazer o que a gente fez. Então foi uma construção, de fato, muito bonita. E esse cara aqui, teria lugar nesse time do Audax? Dá uma olhada nessas imagens aqui. Esse meia era bom de bola, cara. Esse aí era... fui jogador mediano, né, Caio? Eu tive no Fluminense meu melhor momento como jogador. Mas eu era um cara que, se eu tivesse... Eu sofria muito quando eu jogava futebol. Muito. Não era pouco, não. As coisas do futebol me incomodavam demais. Principalmente o fato do jogador ser destratado quase que o tempo todo. O jogador, se ele treina pra caramba, tenta fazer tudo certo, é correto, e não joga bem, ou erra na hora do jogo, o cara é muito desqualificado, não só pelas pessoas de fora, pela imprensa, e aí internamente o cara também ele não é acolhido. Isso era uma coisa que eu achava um horror, sabe, no riacho no futebol. Porque as pessoas, elas têm suas fragilidades, elas precisam de ajuda, e na hora que o cara mais precisa de ajuda, ela não vem, cara. Você fica sendo tratado o tempo todo por aquilo que você faz no campo, não por aquilo que você é. E os jogadores, de maneira geral, precisam de muita ajuda, sabe? Isso aí eu sofri demais quando eu jogava. E até pelo meu perfil emocional, embora eu tinha qualidade técnica e força física para jogar mais à frente, era um cara que protegia bem a bola e gostava de driblar, principalmente aquelas características principais que eu tinha. Eu não era um cara para jogar à frente, porque eu tinha pouca vocação pro gol, eu tinha pouco egoísmo, era um cara muito solidário. Eu meio que fui jogando lá na frente, porque eu comecei assim no Juventus, mas eu tenho poucos gols na minha carreira. Se eu fosse meu treinador, certamente eu jogaria, mas no Audax eu teria que jogar em outra posição, assim, eu teria que jogar mais para trás. Eu seria volante, com certeza eu estaria, até de 5 eu jogaria. Porque eu me cobrava tanto para jogar futebol que, se eu perdesse um gol, eu ficava uma semana sem dormir. Um cara que tem esse tipo de perfil não pode jogar na frente. Na frente é os caras mais descontraídos, o cara que é mais leve, o cara que perde o gol, na outra ele tá lá para fazer de novo. O cara que não tem esse perfil, ele se inibe até de perder a chance, que ele não tá posicionado num bom lugar, porque ele sabe que ele não suporta perder o gol. E o atacante, ele tem que suportar, ele faz, mas geralmente ele é um cara mais leve. Isso foi uma coisa que, quando eu jogava, me trouxe também um certo grau de angústia, mas hoje eu consigo identificar muito mais facilmente posição de jogador. Tem muito jogador que acha que é meia, que é camisa 10, quer ser o cara do time, e era parecido comigo, até pior do que eu. O Tietchan jogou de 10 lá no Audax quando eu cheguei. Eu falei, mas quantos gols você tem na carreira, meu? Você tem 1, 2 gols por ano, como é que você vai jogar de 10 num time grande? Não tem como, você vai sofrer ali, né? E aí eu fui achando, então teve muito. Camacho era outro que era meia esquerda, e foi bem para trás um pouco, vai ser melhor, ser técnico e tal. Então, assim, eu acabei desenvolvendo, enquanto eu jogava, algumas competências por conta de coisas que eu sofri quando eu jogava. Essa de identificar o melhor posicionamento dos jogadores, eu acho que eu acabei refinando isso muito enquanto eu jogava. Bom, o papo tá ótimo, mas tá na hora de eu aprontar um pouquinho com vocês estão muito à vontade aqui, entendeu? Então vamos pro Desenhando Escudos. Se eu pôr o placar na tela, Muricy sai na frente, com colher de chá do Dina, vamos lá, calma que tem muito jogo pela frente, dá pra buscar. Eu preciso zoar ele depois, ele não pode ganhar assim, depois eu tenho que aguentar ele do meu lado lá, me zoando o tempo todo no ar. Vamos, papel e caneta na mão. Agora é o Desenhando Escudos, um dos quadros mais divertidos do programa. Eu vou falar o nome de um time
e vocês vão desenhar o símbolo deste time. Time Pelo conhecido. Putz, grila, viu, cara? Você tá de brincadeira. Ó, educação artística era. Ainda bem que não reprovava quando eu estudava, senão eu tava morto. Mura, Esse fera no cara desenho, tá que a Mura. gente é o Picasso, mano. Eu na aula de desenho fugia, pô, nem participava. Olha aí, da quadro tático a gente usa tudo os bots, a gente nem faz aqueles desenhos lá no Flipchart, nem escreve pra poder ficar mais fácil. O cara quer que a gente desenhe agora. Lá só põe os bonequinhos pra se mexer, pô, vai com um negócio de Não desenho, quero cara. desculpa. Relógio na tela, 1 minuto. Ó, eu levo em consideração o formato, se tem letra, se tem estrela, se tem as cores, enfim. 1 minuto, relógio na tela, para vocês me desenharem. Vou pegar leve no primeiro. O símbolo do Real Madrid. Meu Deus do céu. Putz, grila, hein, cara? Chamar meu filho aqui pra. Não vale colar, não. Eu vou consultar aqui o celular, hein? Não, ô, Mura, não vale, hein? Não vou. Cara, fiquei tão feliz em ver o Nossa. jogo do Real ontem. Vinícius Júnior foi bem demais, cara. Sofreu o pênalti, o Real ganhou do Real Sociedade 2-1. Vini e o Paquetá que estiveram com a gente, né, semana retrasada. 2 moleques do bem que vão virar lá na Europa. Como é que tá indo aí? Tá saindo alguma coisa? Pô, mas nada, aí cara. a caneta aqui não tem as cores. Tinha que acertar pelo menos as cores, né? Tá ruim de acertar a cor aqui. A cor dele não é branca, é só branca e azul, sei lá, pô. Real Madrid, Caio, tá- multicampeão. Ah, meu, não dá, meu, cara. Você sabe que isso é uma das coisas mais legais do desenho de escudos. Que você fala Real Madrid, na hora que você bate o olho, você identifica na hora o Real Madrid. Na hora que pede pra desenhar, dá um branco, cara. Eu sou Dá horroroso. mesmo, porque... Marquem as canetas. Não desenhei nada, cara. Pô, tá de brincadeira. Tá. Mostra o papel, coloca na frente da câmera. Pô, pra eu ver como não tem tá Pô, nada. o meu. Bom, Ó, como o que- meu. Eu vou explicar o meu. Levanta, ó. Dina, vai, O meu explica. tem- Quero, porque não O dá pra meu tem entender um direito. R ali, tem um R e um M de Real Madrid, tem uma coroa. Você que tem uma coroa no time. E era pra ser Essa aí- amarela a coroa. Mas A não do tem Denis caneta tá bem amarela, melhor, meu. pô. O Deixa Denis tá eu bem ver a melhor. tua, Mura. A minha só tá escrito Real Madrid só, meu. Levanta um pouquinho o papel. Ai, aí. Cara, isso aí é o distintivo ou é um jogo de botão? Você tá de brincadeira, cara. Pô, porque Picasso, Coloca- pô. Coloca o Real Madrid aí na tela, porque não tem como não dar os pontos pro Diniz, né? Claro. Olha aí o símbolo do Real. A coroa tá um pouco acima, os dois acertaram o formato redondo, mas o Diniz ainda teve a preocupação de pôr as iniciais, né? Ah, O M de Madrid, não tem o R, mas tem ali o C e o F e tal. Pois a coroa, o Muricy só desenhou. Eu acho que a netinha dele ganharia o Real Madrid, Dina. fácil. Pô. Oh, Cara. meu Deus. Segundo, mais 1 minuto, tem mais um distintivo. Esse é um pouquinho mais difícil, Tem será? Tem Pô, mais mas você um quer ainda. fazer mais difícil, mas tem que fazer mais Ô, fácil. Caio, Coloca ô, da Caio, Mas o janela ponto é teu, brincadeira, Diniz. Tá cara. 3-3. Você tá de brincadeira, Caio. Pô, Mura, eu vou facilitar a tua vida agora, cara. quem é? Porque você foi treinador nesse estado. É Eu mesmo? quero 1 minuto para vocês me desenharem o símbolo do Santa Cruz. Nossa senhora, cara, meu, esse Caio é brincadeira. Santa Cruz. Ó, aqui é trabalho. Meu Deus do céu, cara. O Dina, pelo menos, tem uma caneta 4 cores ali que pode trazer alguns pontos. Né? Pode trazer uma certa vantagem. Eu não tenho nada aqui, pô. O Muracy é ídolo do Náutico, meu, campeão lá Então, eu joguei um monte. Pernambucano. Eu trabalhei em Santa Cruz também, mas eu não lembro não, cara. O Diniz tá concentrado. Eu gosto quando o cara tá concentrado, assim, ó. Ah, eu já terminei aqui, não vou mexer mais nisso, não. Meu Deus do céu, cara.
Tem 6 segundos para você, Mura. Não tem nada, mais 5. Você quer mostrar já? Levanta um pouquinho. Deixa eu ver o do Muricy. Entendi. Tem o SC de Santa Cruz e 2 estrelas no símbolo, num triângulo, né? Entendi. Isso. Dina, deixa eu ver o seu, Dina. Porra, o meu tá assim, Aí tem o Santa... Não, tá embaixo tá pegando a do Real. Não, dá pra ver. O que são essas letras no meio? SC e Santa Cruz, futebol. Entendi. Coloca o símbolo do Santa Cruz, pelo amor de Deus, gente. Olha o que eles fizeram. Coloca na tela o símbolo do Santa Cruz. Não tem nada parecido com o que vocês fizeram. Que é isso aí, meu? Pô, pode crer, hein? Tá meio zoado. Não tá bom, não. Não tá bom, não. Mas dá pra dar meio certo, Caio. Aquele negócio, esforço. Cara, tem as letrinhas lá. Santa Cruz, tem umas letras lá no meio, hein? Nossa, como é que eu boto a ponto pra alguém? Tem alguma coisa parecida com isso? Não dá. Esse não dá. Eu vou manter. O placar continua empatado. Vocês entram numa boa disputa com o Amaral e com o Paulo Nunes, hein? Eu tenho um ranking ali de dotes, né? Paulo Nunes é disparado. Vocês ainda estão, assim, uma distância absurda do Paulo. Os desenhos dele foram sensacionais. Então imagina como é que foi o Paulo, hein? Pelo amor de Deus, pô. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu sempre gosto de história de bastidores. Ô Mura, qual jogador que te deu mais trabalho? Pode ser o tirador de sarro, o indisciplinado. Quem que tirou teu sono nos lugares por onde você passou? Assim, não deu trabalho assim pro mal, mas eu tinha que controlar bem ele. O Chulapa eu tinha que controlar ele pra caramba, o Chulapa. Aloysio? O Chulapa, o Chulapa eu gostava muito dele, mas, pô, ele ia lá pra Maceió e aí me dava um migué que tava chovendo, o aeroporto tava fechado. Aquelas histórias, né, meu? Que você já... eu fui falar pra ele, isso aí eu já vi tudo isso aí, cara. Vai contar outra história, entendeu? Então ele tinha essa mania. Mas ele tinha um lado bom, rapaz, que era impressionante. Eu nunca vi um jogador fazer o que ele fazia. Ele, quando a gente tava jogando, Caio, a gente tava ganhando o jogo, 2-0, por aí. No segundo tempo, ele já começa a chegar, ele começava perto do banco e falava, professor, põe o Borgezinho no meu lugar, põe o Borgezinho. Era muito Danone. Mas sabe por que não? Porque ele queria ajudar o Borge, cara. Queria ajudar o Borge a jogar um pouco, queria ajudar o Borge a ganhar um bicho, entendeu? O Aloysio tinha essa coisa de muito boa pessoa, né? Tem ainda, né? Ele é um cara excepcional como pessoa, entendeu? Mas eu tinha que controlar ele assim, entendeu? Eu queria controlar ele, legal. O Adriano também me deu um pouquinho de trabalho, Adriano também me deu um pouquinho de trabalho no São Paulo, né? Mas, e gozado, esses caras que dão mais trabalho pra gente são os caras do bem. Esses caras são gente boa demais, né? Mas eles sempre procuravam alguma coisa, né? Pra fazer o treinador, né? Não perceber. Mas aí, eu tinha muita experiência, né? Eu falava pra eles, não dá, né, cara? Isso aí eu já vi, acho que já até fiz também, né? Então Conta rapidinho, Mura. Santos e Barcelona, a final do Mundial, o Barcelona ganha por 4-0, pô, um jogaço, né? Dito pelo próprio Guardiola como uma das maiores atuações de uma equipe que ele dirigiu. E aí os caras vão lá... Justo naquele dia, pô. E aí os caras vão tomar uma cerveja, todo mundo chateado, no hotel, né, preocupados, né, escondido, de repente você entra no quarto. Aquele momento de desespero, o treinador entrou na sala, o que você falou pros caras? Pô, porque eu acho o seguinte, a gente tem que ver, né, a realidade, pô, a nossa realidade, todos nós sabíamos que era muito difícil, porque a gente não tá enfrentando um time, a gente tá enfrentando uma seleção mundial, pô. O time do Barcelona era brincadeira. E um baita treinador. Nosso time era jovem, né? Nosso jogador, o Neymar, tinha 19 anos. Então a gente tinha muita dificuldade. Até para entrar em campo, só faltou os nossos jogadores tirar foto do Barcelona. Os caras só ficavam olhando os caras, né? E
E aí você tem que saber que os caras fizeram o melhor deles. Então o jogador a gente tem que reconhecer isso, pô, sabe? E aí, é claro, nós somos um hotel, todo mundo ficou triste, tudo. Mas só que o treinador tem que saber o momento certo, né? Não é ficar tudo dando porrada toda hora no jogador que não resolve nada, né? E naquele momento eu estava no meu quarto, aí uma certa hora eu falei, pô, esse negócio aqui tá muito quieto, esse hotel aqui, cara. Eu quero saber onde que estão os jogadores, o que eles estão sentindo, né? E aí, claro, eu vou logo nos caras, né? Vou no roupeiro, vou no massagista, né, meu? Eu falei o seguinte, meu, cadê os caras, meu? Tá muito quieto esse hotel aqui, eu quero saber onde que eles estão, cara. Me fala aí, né? Eu também tomei uma cervejinha, falei, pô, eu quero pegar esses caras aí, né? Eu sabia, né, meu, mais ou menos. Falei, Maurício, tudo bem, você estava pedindo. Eu falei, não vou fazer nada com os caras, não. Eu falei, ó, tá no quarto número tal. Eu falei, deixa comigo, deixa que o resto eu resolvo. Aí não deu outra, né, meu? Porrada na porta, porrada. Forte na porta. Quando eu abri a porta, os caras abriram. Porra, eles ficaram todo mundo olhando assim, que nem maluco, escondendo a cerveja, escondendo o copo, sabe? Todo mundo. Falei, agora vai vir porrada, né? E aí, porra, pra descontrair, falei, meu, é o seguinte, cara. Vocês pensavam que ia ganhar pra ganhar do Barcelona? Pá? Vocês são malucos, né? Aí, cara, todo mundo relaxou, tomamos cerveja, entendeu? Porque a gente tem que saber, Denise trabalhar com o jogador faz anos, a gente tem que saber o momento certo de porque o treinador é o tempo todo só cobrando. Tem hora que você tem que dar um tempo, né, meu? Então esse momento foi o tempo. Nós pegamos o Barcelona no melhor jogo da vida deles, até um azar, né? Além de ser um time muito melhor que o nosso, né? Então acontece. Agora tem que descontrair um pouco também, né, cara? Mandar um beijo pro Elano. O Elano conta essa história, eu me mato de rir. O Caio, a gente ia tomar uma dura, deu um desespero na hora que ele entrou no quarto. Ele vira e fala: vocês acharam mesmo que a gente ia ganhar do Barcelona? É por isso que você ganha os caras, é nesses momentos. Dina, eu não vou te deixar nessa saia justa, tá? Porque você ainda é treinador. Então eu vou com uma pergunta do internauta para você. Coloca na tela que tem um monte de gente querendo participar. Deixa eu ver de quem é a pergunta. É do Bruno Lira, querendo saber, depois do vice de 2014, esse São Paulo do Diniz, esse seu São Paulo, é o que tem mais chances de ser campeão e sair da seca? A gente tem que acreditar que sim, né? O São Paulo não adianta você. Eu já sempre, desde de ganhar ou não, todo time que eu tô, eu acredito que pode ganhar de qualquer time. É uma loucura e o Aldax só chegou por conta disso. Porque sempre acredito que o que não sabe, a gente aprende trabalhando. E o São Paulo tem que pensar, no mínimo que tem que pensar em ganhar todas as competições que vai disputar. Se vai ganhar ou se não vai ganhar é outra história, mas tem que pensar muito grande. É um momento delicado na história do clube, porque ficou acostumado a ganhar, ganhou muita coisa. O Muricy é um dos responsáveis por esse vício do torcedor de São Paulo em ganhar, que está certo, é um clube gigante, um dos maiores clubes do mundo. E a gente tem que pensar o tempo todo e tem que viver e comer conquista de campeonato. É o que a gente está tentando fazer com o nosso trabalho, com os treinamentos. A gente espera que renda frutos, que a gente traga esses títulos que a torcida do São Paulo tanto quer. Essa é a ideia de todos que estão no São Paulo, que estão comprando esse tipo de pensamento. Uma coisa que o torcedor são paulino está ansioso, mais preocupado. Você perdeu o Antony, né, que já era uma venda realizada para o Ajax, e agora fala-se que o Ajax também estaria interessado no Igor Gomes, fala-se de Real Madrid também. Você pensa em reforçar esse elenco numa eventual saída também do Igor Gomes? Você tem conversado com ele para que ele mantenha o foco no São Paulo? Como é que está a cabeça dele? Esse menino aí, de maneira especial, ele tem a cabeça muito boa, um cara tranquilo, é um jogador acima da curva, tecnicamente, e como pessoa também. É um moleque muito bem formado. E ele teve um encaixe muito grande comigo desde o começo, tanto ele quanto o Antony. Então eu vejo que o Igor não deve sair agora. Eu acho que ele tem um tempo também de maturação. Ele praticamente começou a jogar depois da minha chegada. É uma figura central no nosso time. E tomara que ele fique. É um desejo que eu tenho, claro, mas eu acho que os dados de realidade que eu tenho em mãos é que o Igor deve permanecer com a gente mais um tempo. A venda do Antony já é uma venda que eu como treinador jamais queria que ela tivesse ocorrido, porque é um jogador muito diferente. A gente tem poucos jogadores com a capacidade de desequilíbrio que ele tem num contra um.
cara muito habilidoso, ágil e veloz, e estava crescendo muito como jogador, mas infelizmente a dinâmica do futebol brasileiro é essa, os jogadores cada vez mais precocemente saem porque os clubes precisam pagar as contas. Então o Antony já é passado pra gente, ele não vai jogar mais no São Paulo. A gente vai ter que procurar dentro do elenco achar como que a gente vai suprir a lacuna do Antony. E nesse momento de pandemia que aconteceu, com a crise financeira que todo mundo vai ter, é difícil você falar agora em reforço, e é difícil também contratar jogador para São Paulo. É muito difícil. No começo do ano... Solução é a base? Um dos pilares centrais do São Paulo é a base. Isso aí é seguro. A gente tem que saber aproveitar o que tem lá. Acho que a gente está conseguindo fazer isso. Às vezes não tem tantos jogadores jogando como titular, mas a gente tem muito jogador já no elenco. Vocês sabem que eu gosto de jogar com um jogador jovem, eu tenho um jeito de lidar com eles, de procurar tirar o melhor de cada um. Porque não adianta você ir no mercado e trazer um jogador no São Paulo simplesmente porque ele é bom, porque os da base também são bons. Aí você vai trazer um que é bom, que vai espremer o lugar que poderia ser do jogador da base, que jogador jovem, quando ele passa a jogar, a tendência é de crescimento. Um jogador mais maturado já é a tendência que tem uma estabilidade. E é difícil você contratar um jogador para o São Paulo. Eu sou muito assim, cirúrgico para poder indicar nomes para um time do tamanho do São Paulo. Os jogadores que vêm para somar e para resolver problema costumam ser caros. E se não é para trazer um jogador que tenha condições objetivas de chegar para vestir a camisa e ser um titular imediato, a gente tem que olhar primeiro para dentro para depois ver se tem alguma carência e buscar no mercado. É isso aí, a base de São Paulo sempre foi forte. Gente, próximo jogo, competição empatada, são os vovôs do Caioba. O que são os vovôs do Caioba? A gente pega um jogador, a gente envelhece essa imagem e vocês têm 30 segundos, não digam quem é, tá? Vou colocar a imagem na tela, só identifiquem qual é esse jogador com 30, 40 anos a mais. Dá uma olhada. Não falem, porque senão vocês entregam pro adversário. Pode ser jogador do Brasil, pode ser jogador de fora, pode ser ex-jogador. Caramba, enfim. Meu. 15 segundos. Joga muita bola. Dá mais uma dica aí. Não diga quem é. Dina, você já matou? Eu acho que eu vou chutar aqui. Tem um chute bom pra dar. Tomara que eu acerte. Mura, ainda não identificou? Não. Chuta um, Mura. É brasileiro ou não? É brasileiro, craque e jogou com você. Jogou comigo? Pô, eu dei muita dica, cara. É muita colher de chá. Caramba, hein, meu? Sei não. Dina, quem era o vovô do Caioba aí na tela? Cara, eu tô pra chutar... mas esse jogou com o Muricy. O chute. Eu também pensava que era o Diego, mas não mudou, né? Putz, Acabou o tempo, por favor, preciso de um nome, Dina. Aí é um nome, Jameli, não é um nome composto? Jameli? Mura, não é o Jameli. Diniz, quem é o vovô do Caioba? Eu ia chutar um que não é, que você falou que o meu chute é nome composto, ia ser o Lucas Lima. Não, mas o Lucas Lima não jogou comigo, não. Então, aí quando ele falou isso, eu já falei que não. Dirigiram esse cara. Meia classe, canhoto, habilidoso. Coloca a imagem normal dele. Paulo Henrique Ganso. Não, meu, mas não tem nada a ver, meu. Caramba, vocês cobriram o cara de barba, meu? Vocês acabaram com o cara, meu. Caiu. Esse evento aí não é o Ganso, não. O Ganso vai ver. Se eu ligar pro Ganso, ele vai falar assim: eu jamais sou esse cara aí que eles falaram. Não, esse aí vocês fizeram plástica nele, mudaram ele total. Brincadeira. Ainda mais o Ganso. Mas é bom você ter colocado o Ganso aí, pelo menos pra gente falar bem do Ganso. O cara é um gênio, o cara da bola, o cara é um craque. Infelizmente não conseguiu
botar tudo para fora o talento dele por uma série de problemas. Esse cara enxerga coisa que ninguém enxerga, mano. Qual foi o jogador mais fantástico que você trabalhou, Murat? O mais fantástico? É o Neymar, né, cara? O Neymar é mais fantástico, o Neymar é diferente, o Neymar é craque. Craque que eu falo, eu sou muito exigente para craque, né? Eu acho que no Brasil nós temos um craque, que é ele, né? Não está no Brasil, mas dos jogadores brasileiros. Porque ele, a gente via, vocês viram ele nos jogos, né? Eu via nos jogos e via no dia a dia, todo dia. O Neymar, ele tinha o improviso em cima do improviso. Várias vezes eu vi ele fazer isso, ou seja, ele fazia um drible, um improviso, e no mesma sequência, ele sentia que ele não ia dar certo esse improviso, ele fazia outro em cima. Inclusive fez vários gols assim. Então o Neymar é fantástico. O Neymar, sabe? O Neymar é aquele cara que você sabe. Se você convida amanhã ele aqui para um churrasco na sua casa e tiver um espaço, tiver um campinho, ele vai querer jogar bola. Ele joga bola o dia todo, entendeu? Então o Neymar, para mim, foi o mais fantástico que eu trabalhei. E aí você pega um Ganso voando, né, o arco e a flecha, né? Você pega um cara com essa inteligência, essa capacidade de encontrar o atacante, é meio caminho andado, né, mano? Você viu o gol nosso na Libertadores, que começou com o Arouca, o passe que ele deu de calcanhar, numa final, que frieza, cara. Deu tapa, o Arouca fez o resto e o Neymar pôs pra dentro, entendeu? Então o Ganso é igual o Denis fala. Ele enxergava coisa que ninguém enxerga. A bola, quando já vinha, tinha uma história para contar, entendeu? Agora, teve muitos problemas de contusões, né? Eu acho que isso prejudicou muito ele. Naqueles momentos certos dele, teve contusões, né? Inclusive, na final, ele teve um tempo sem jogar, né? Mas ele tinha que ser um pouquinho mais competitivo, eu acho, né? Então, mas eu acho que prejudicou muito foi as contusões. Teve um jogo, né, Maurício, do Ganso, fala. O jogo que vocês não podiam... Acho que foi a semifinal, o Cerro Porteño da Libertadores, que o Neymar tomou o terceiro amarelo. É isso aí, ele arrebentou com o jogo. É isso o Ganso fez nesse jogo aí, o Santos só ganhou aquela Libertadores. Um dos motivos por causa dessa atuação do Ganso. O cara foi assim, talvez foi o melhor jogo dele com a camisa do Santos. Ele jogou demais esse dia. Você tem uma carreira menor no sentido de tempo, né? Você é muito mais jovem, enquanto o Muricy é um cara consagrado que já encerrou a carreira como treinador. Tá muito bem lá com a gente na TV. Qual foi o jogador dos que você trabalhou, Dina, que mais te chamou a atenção? Pode ser, me fala dois, enquanto atleta e agora como treinador. Eu acho assim que o jogador mais diferente que eu trabalhei é o Daniel Alves. E por uma série de razões que eu sempre, quando tenho oportunidade, eu falo que o Daniel é um cara que as pessoas conhecem pouco o que ele é como pessoa. Ele é uma pessoa diferente, além de ser um jogador diferente. É um cara muito grande, tem uma grandeza dentro dele que ele gosta de compartilhar com os outros. Então ele acaba fazendo um ambiente seguir o ritmo que ele gosta de impor, sabe? E eu tenho alguns pensamentos, alguns conceitos parecidos com ele. Então a gente fez uma química relacional muito interessante. E é um cara muito diferente, jogando e convivendo, que enxerga a parte tática, que tem muita técnica, que com a bagagem que ele tem a liderança, tem experiência. Então está sendo para mim um grande prazer, uma grande honra estar trabalhando com ele e outros jogadores também de São Paulo, que o nível é bastante alto, né? Boa. Amigos, competição segue empatada. Nenhum dos dois acertou o Paulo Henrique Ganso. A gente sempre tem que dar uma complicada, né? Tem que pôr uma barba, tem que dar uma maquiada ali, senão vocês matam fácil. Para decidir a nossa brincadeira, porque o papo tá uma delícia, a gente tá 1 hora aqui trocando ideias sobre futebol pra cima, lembrando da carreira de vocês, mas eu não quero acabar com a quarentena, eu sei que vocês têm os seus compromissos. A última brincadeira é de emojis. São os emojis que são aquelas mensagens que a gente manda. O Muricy é mais velho que eu, mas meu comportamento é igual o dele. Tá de brincadeira, cara. A gente pega no celular só pra falar, nem o WhatsApp eu gosto de mexer. Pô, vem com emojis, pô. Se vira, eu vou pôr 3. Você vai pôr 3 jogadores. Não digam, escrevam, por favor, só o nome deles. E aquelas pegadinhas, sabe? Tipo aqueles enigmas, aquelas charadas. Eu vou dar 1 minuto pra vocês, não é fácil. Pode ser jogador, pode ser ex-jogador, pode ser atuando no Brasil, fora do Brasil. Coloca na tela 1 minuto para os dois tentarem adivinhar
algum desses emojis, ó. Tá dando pra ver bem, né? Deu pra ver. O que acontece aí? É o nome de um jogador. É o nome? É o nome de um jogador. Hã? Apelido, enfim. É como ele é conhecido no meio do futebol. O primeiro? Vou dar uma dica, hein, ó. O primeiro é brasileiro. O segundo... Ó, vou dar uma dica pra matar. Joga na Espanha, não é brasileiro. E o terceiro é brasileiro. Pode ser jogador ou pode ser ex-jogador. Vocês estão brincando, Caio. Putz, o que é isso, cara? Quem que é esse cara? Eu adoro quando vocês não sabem. Esse primeiro aí é brincadeira. Porque esse o que você tá vendo no primeiro? Uma mãe com o filho no colo. E um vento, um furacão ali do lado. Pô, isso aí... Né? É uma dica do nome do quem. Pode ser o apelido, pode ser o nome. Esse aí é o filho do vento, pô. Euler, pô. Isso, entrega, não sei se... Mas entrega pro Diniz mesmo. A resposta é pra escrever. Deixa maior lá, que eu tô aqui, não tô enxergando agora. Deixa maior. Não dá pra enxergar, pô. O outro joga na Espanha. O número 2 joga na Espanha. É uma cara de espanto, né? Tipo, espantado, assustado, emocionado. E uma tela preta. Aí eu não vou poder dar mais dica do que eu já dei. E o terceiro é um ex-jogador aqui do Brasil que você vê um sofá, uma sala, enfim, uma luz, um ambiente. Esse é brasileiro. Cara, só pra avisar vocês que vocês já estouraram o tempo há um tempão, já acabou um minuto, tá? Eu tô dando colher de chá aqui. E dica pra caramba. Dina, matou algum? O 2 ou 3? O terceiro qual que é? Não fala o nome, Mura, não fala ainda. Escreve. Não, o terceiro que você falou o quê? Tem um sofá aí? É um sofá. É um sofá com um lustre, uma luminária, né? Nossa Senhora. Não digam o nome do 2 e nem do 3, mas alguém matou? Eu não. Nem palpite, nem um chutômetro, Dina? Pô, eu só do 1. Do 1 eu tenho um chute aqui, né? Que pode ser outro, mas... E você, Mura? Do 1 eu tenho aquele lá que eu falei, pô. Tenho esse chute aí, pô. E o 2 e o 3, nada? Então vai lá, Mura. Não, vou começar com o Diniz. Diniz, qual é o teu palpite pro número 1? Pô, pra mim é o Jairzinho Furacão, pô. Jairzinho que poderia Furacão, ser mesmo se não for, hein? Tem muito sentido. Mas não é o Jairzinho Furacão. Então, Muricy, eu já tô no 0-0 aqui. Eu só posso perder da agora. O meu é o filho do vento, pô. Euler. Euler, o filho do vento. Uma mãe com uma criança, ninando uma criança, é um filho. E o vento... E esse segundo aí, Caio? O que é esse segundo aí, Caio? Não dá pra enxergar? O segundo... O que é esse bonequinho? Como se fala preto em inglês? Black. O Black. O Black? Você tá de brincadeira, Caio. Que é isso, cara? Ô, Muricy, e esse cara sentado no sofá aí? Esse cara no sofá com a luz aí? O que é isso? Isso é um sofá com uma luz que a gente teve que também dar uma maquiada no sofá. Eu não poderia colocar um divã. Sofá? Não entenderam a dica? É o divã? O divã. É o divã. Mas então. Você bota um sofá com luz, pô. Não precisa nem ter luz, divã, pô. Divã é pro cara ficar mais relaxado. É, o divã. A gente tem que dar uma complicada pra vocês, senão fica muito moleza, gente. Que é isso, Caio? Ponto do Mura. Mura levou o Caioba Game Show de hoje. Pô, Dino, eu tava torcendo tanto pra você, cara, porque ele já fica... Muricy, ainda bem que você parou, Muricy. Ainda bem que você parou. Você ganhou de mim de novo. Tá louco. Ainda bem que você agora só... Mas aí é parceria, pô. É parceria, pô. É isso. Ai, Muricy, que bom. Vocês se enfrentaram muito na carreira? 2 vezes só, meu. 2 vezes. Como técnico, 2 vezes.
Ah, é? Como é que foi? Mas eu era maior fã de ver o Audax jogar, cara. Acho que não tinha... O Audax não tem muito torcedor, a verdade é essa, né? Mas eu era um deles. Juro que, pô, tinha 10 jogos no Campeonato Paulista para televisionar, eu vi o Audax, eu queria ver o Audax. Porque o Audax era bem diferente do que está aí hoje, né? O Audax continua... Eu acho que era mais diferente desse São Paulo hoje que está aí, entendeu? O Diniz deu uma mudadinha no negócio, né? Mas era um esquema com 3 zagueiros, que os 2 zagueiros do lado viravam lateral, só ficava um na defesa. Meu, era muito bom de se ver jogar. A verdade é... Murá, se você... Fala o que você quiser. Pode ser da vida extracampo, pode ser como curiosidade de hoje comentarista. Faz uma pergunta pro Diniz, o que você quiser. Não, então, o treinador de futebol, ele é meio doente, cara. O cara pensa em futebol 24 horas, né? Eu era assim, porque eu acho que o cara que quer ser grande tem que pensar 24 horas no trabalho dele, né? Naquele momento, naquela coisa dele. Até gostaria de saber do Diniz, agora nessa pandemia, você está pensando, claro que você pensa no futebol, mas você tem alguma coisa que você está pensando agora para essa volta do São Paulo? Não só assim na coisa tática, no seu dia a dia, na convivência. O que você pensa? Porque se você é sempre o cara que vem com novidades, você está pensando alguma coisa diferente? Porque você com certeza pensa 24 horas futebol, não é isso? Sim, Muricy. A pandemia, para mim, apesar desse sofrimento que a gente está vivendo, tanto internamente, quando olhando para fora as pessoas que têm menos condição, principalmente, ela deu um tempo aí, eu assisti muito jogo, revi quase todos os jogos do São Paulo, os mais recentes mais de uma vez, assisti jogos da Europa, um pouco mais recente, uns mais antigos, assim, do ano passado, do City, do Liverpool, do Real Madrid, do Bayern agora mais recentemente, e eu dei uma coisa que eu nunca tinha olhado tanto o jogo europeu. Dessa vez eu tive um pouco mais de aprender algumas coisas que a gente não faz bem e tentar criar. É como você diz, assim, a minha maneira de ver o futebol e de trabalhar é mais assim uma tela em branco que eu vou criando, acrescentando coisas. E eu acabei assim, pelo menos tendo algumas ideias nesse momento da parada. E agora é tentar colocar em prática, melhorar o time. Porque a gente tem sempre que melhorar, não adianta, não dá para você ficar parado. Eu sempre costumo dizer que o futebol, todo mundo sabe muito pouco, ninguém sabe muito. Por melhor que o cara seja uma referência atual, a referência sempre muda, era o Guardiola, o Klopp agora está um pouco melhor, é o Simeone. Então, e todo mundo sabe pouco, mesmo eles, assim, não tem ninguém que sabe tudo de futebol. O futebol é um jogo, espaço gigante, de 7.500 metros quadrados, 22 jogadores correndo atrás de uma bola. Então, assim, tem muita coisa para se fazer no jogo de futebol. A gente precisa pensar, tentar criar alguma coisa que tenha sentido para a gente aumentar as chances do nosso time ganhar, procurar melhorar os jogadores e oferecer, além do resultado, prazer para quem assiste. Eu acho que o futebol, quando você proporciona prazer para quem assiste, ele é muito divertido, e oferecer prazer aumenta a tua chance de ganhar, porque para você produzir prazer em quem assiste o jogo é porque o teu time está jogando bem, e quando você está jogando bem, você tem mais chance de ganhar do que o outro que não está jogando bem. Perfeito. Agora, tua vez, só toma cuidado com o que você vai perguntar pro Muricy, Dina, porque você sabe que a relação dele com os repórteres não era das melhores, entendeu? Mas ele saía... Ô Mura, o que te irritava mais da imprensa? Por que você saía batendo em todo mundo na hora da coletiva? O que me irritava mais era o seguinte, você sabe, eu não sei se hoje lá no CT tá a mesma coisa. No CT, eles preparam um café da manhã para os caras da imprensa, impressionante. É sanduichinho, é bolinho, é café com leite, é o diabo. É um banquete para o cara da imprensa, beleza. Eu abri os treinos, sábado, por exemplo, véspera de jogo, né? Você faz o que véspera de jogo? Treino tático. Você posiciona o time, tá certo? É uma coisa leve para depois você fazer o rachão no final, é tudo tático. E aí o que acontece? Você põe o time ali, que vai jogar no dia seguinte, né? E eu ficava ligado, porque o treinador é assim, eu ficava ligado, né? Ficava ligado de estar fazendo aquele tático ali, mas ficava ligado na imprensa. O que eles estavam fazendo? Todo mundo de costa pro treino tático,
comendo sanduíche, bebendo, conversando, aquela coisa toda, né? Aí tá bom, vou pra coletiva. Primeira pergunta. Qual time que vai jogar? Falei, não vou falar pra vocês. Porque ele treinou aí agora há pouco o time que vai jogar e vocês não viram. Vocês estão de brincadeira, pô. Você tem que ficar vendo o treino, não comendo bolacha, comendo café da manhã, pô. Então essa coisa que mais me irritava, o cara ir lá e não ver o treino. E eu sou obrigado a falar qual time que vai jogar. É brincadeira, né? Quando você criou o Aqui é Trabalho, era pro torcedor, era um desabafo seu ou era uma forma de responder esses caras da imprensa que não assistiam o treino e depois iam lá cornetar? Não, esse aí foi assim sem querer. Aconteceu que no terceiro título nosso brasileiro foi o mais difícil de todos, né? Que a gente tirou uma diferença de 11 pontos do Grêmio no segundo turno. Foi muito difícil, foi quando nós perdemos o Chulapa, o Adriano, perdemos muita gente. E aí esse cara estava meio desanimado. E eu fiz um trabalho muito duro, somente na parte psicológica para os jogadores, que dava tempo ainda de ganhar. E acontece que você chega desgastado, né? Chegamos desgastados na final, que foi lá em Brasília. E nós ganhamos um jogo de 1-0. Quando acaba o jogo, o treinador, o Denis sabe, ele não fica feliz, ele fica aliviado. E aí, quando acabar o jogo, eu estava arrebentado. Aí entra um repórter desse em campo que eu não sabia de onde que era, não sei se era de Brasília, algum lugar, eu não conhecia. Ele falou, pô, Muricy, posso falar um negócio pra você? Eu falei, beleza. Porra, você é muito pé quente, ele falou pra mim. Eu falei, pô, vem cá, cara. Eu sou pé quente, meu. Pô, trabalho pra caramba, fazia esses caras treinar que nem um louco, convenci os caras que era possível, e quer dizer que eu sou pé quente? Aí ele virou pra mim e falou assim, então o que que é? Aí do nada, cara, eu bati no braço e falei, é que aqui é trabalho, né? E aí, meu, aí a minha vida toda eu faço esse gesto aí no aeroporto, não sei aonde, eu tenho que fazer esse gesto de que aqui é trabalho. Foi o que aconteceu, mas não foi nada programado, uma coisa que eu sempre fiz, o coração, né? Eu não penso muito pra falar, né? Eu vou falando o que eu sinto, então aconteceu isso aí, mas o que eu Você é único, todo mundo Moura. quer sorte. Todo mundo quer, Deus não me ajuda, não, ajuda sim, pô, mas pô, faz um pouquinho por ele, senão não dá, né? Gina, tua pergunta pro Muricy, fala o que você quiser, meu amigo. Pro Muricy é da falta que ele sente do futebol e como é que estar do lado agora da imprensa e às vezes ouvir, porque quem não tá lá não sabe, né? E o Muricy tem o privilégio de estar lá e quando ele pode estar sempre defendendo os treinadores, porque os caras, quem não tá, falam coisas assim que às vezes para um treinador não tem sentido, né? Às vezes como é que às vezes escutar alguma coisa que você fala, puta, não tem nada a ver o que tá falando, porque não tem sentido, o cara tá falando porque ele nunca teve lá.